A graça e a paz, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Lembrando a você que nós dividimos o estudo dessa carta em 3 sessões. A primeira sessão, ela foi do versículo 1 ao versículo 7. E procurou dar ênfase no poder do Evangelho, nesse Evangelho que tem poder. Depois, no domingo passado, a gente se concentrou no nosso acesso ao Pai, ao nosso Deus, com ousadia e com confiança, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Foi o que nós vimos na segunda sessão, que foi do versículo 8 ao versículo 13. Hoje, nós vamos encaminhar o final do estudo do capítulo 3 da carta aos Efésios, onde nós vamos enfatizar, nós vamos procurar mergulhar, juntamente com o apóstolo Paulo, na oração que ele fez. Oração que inicia no versículo 14 e vai até o versículo 21, onde, então, finalmente, nós finalizaremos esse capítulo número 3 da carta aos Efésios. Mas eu quero fazer uma oração, porque a temática da aula de hoje vai ser a oração de Paulo. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4, verso 16, portanto, durante 3 capítulos e meio, Paulo dá ênfase na instrução, na doutrina. Paulo não inicia as suas cartas dando soluções. O que ele faz nas suas cartas, no início, é dar as suas instruções. Em determinado momento das suas cartas, Paulo ele vai falar do resultado daquelas instruções. É o que a gente chama de parte prática da vida cristã. Então é isso que acontece aqui na carta aos Efésios. Do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 4, Paulo fala da doutrina, Paulo fala da instrução. Do versículo 17 do capítulo 4 até o final da carta, no capítulo 6, Paulo vai falar do resultado, do efeito da doutrina e das instruções. Porém, Paulo, ele sabe, porque sendo o homem espiritual que ele era, ele sabe que a doutrina, ela precisa receber um vigor espiritual. Porque doutrina sem vigor espiritual é uma coisa fria, é uma coisa que não te incentiva, é uma coisa que não te motiva a mudar de vida, a pôr em prática toda a instrução, toda a doutrina, toda a instrução que ele passa, todo o aconselhamento que ele dá. É por isso que nessa carta, você vai ver que no capítulo 1, a partir do verso 17, Paulo faz uma oração. E agora, no capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo faz outra oração. Em outras palavras, instrução é fundamental, mas oração para que o conselho, o ensino, a instrução, ela leve a um resultado é tão fundamental quanto a própria instrução, o próprio conselho, a própria doutrina. Então a impressão que dá é que Paulo, ele vai escrevendo a sua instrução, Paulo vai escrevendo a sua doutrina, do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 4, e Paulo faz pausas. Para quê? Para orar. E aí,
na medida em que Paulo faz pausas para orar, Paulo vai anotando o que ele está orando. Essa é a leitura que eu faço de como Paulo passa os seus conselhos, a sua instrução, a sua doutrina. Ele está escrevendo essa carta. Em dado momento, Deus lembra a Paulo motivos que Paulo precisa orar. Para quê? Para que aquela instrução, para que aquela doutrina, ela tenha um efeito prático na vida do cristão. E a impressão que dá é que Paulo então faz uma pausa, ora, anota os motivos de oração, finaliza a oração, continua escrevendo. Daí a pouco, Paulo é despertado pelo Espírito do Senhor. Olha, para que isso aqui tenha resultado, é preciso que eles recebam um vigor espiritual. É preciso que eles sejam fortalecidos interiormente, para que tudo aquilo que eles estão ouvindo, que eles vão ler, eles possam também pôr em prática. Então é o momento em que Paulo faz orações. Então essa é a característica de como Paulo escreve esta carta. Instrução, doutrina, pausa para orações, anota as orações nos escritos que ele vai transmitir para a igreja. Para quê? Para que o povo de Deus, o homem de Deus, seja fortalecido, para que ele possa levar em frente, para que ele possa levar a efeito, para que tenha resultado, tudo aquilo que ele está escrevendo, em termos de instrução ou doutrina. Então, hoje nós vamos nos debruçar sobre a segunda oração que Paulo faz nessa carta, a partir do versículo 14. Mas inspirado por essa visão do apóstolo Paulo, nós queremos orar inicialmente. E nós vamos nos socorrer de alguns versículos que ele escreveu, e vamos aproveitar versículos que ele escreveu para nós colocarmos como motivo de oração antes do início dessa ministração. Então eu peço para você projetar Romanos, capítulo 1, versículo 7. Nós queremos fazer uma oração aqui, inspirado naquilo que Paulo escreve. Peço para você projetar Romanos, capítulo 1, versículo 7. Projeta na versão Almeida Revista e atualizada. Vamos orar inicialmente? Então vamos lá. Feche os seus olhos. Paulo escreve assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus. Então eu quero iniciar essa oração dizendo assim: obrigado, Deus. Obrigado, porque como nós somos amados por Deus, amados de Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos chamados santos, separados por Deus. Obrigado, meu Pai, por esta graça, pela paz que vem de Ti, ó Pai, o nosso Pai, pela mesma graça e pela mesma paz que vem também do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Queremos fazer inicialmente esta oração. Queremos ainda continuar um pouquinho essa oração, localizando aí Romanos capítulo 3, versículo 24. Pode ser nessa versão que vocês colocaram. Vocês colocaram a Almeida Revista Corrigida. Tudo bem, pode ser. Ó, vamos lá. Paulo escreveu assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Inspirado por essas palavras, eu quero orar assim ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta redenção que há em Cristo Jesus pelas nossas vidas, Pai. E te pedimos, Senhor, que nessa ministração haja suprimento, Pai, para alimentar a igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então eu penso que Paulo, ele tinha esse tipo de vida. Ele escrevia para as igrejas,
mas ele via a necessidade não só de ele ser fortalecido interiormente. Paulo estava numa prisão, estando numa prisão, e naqueles dias não era certo que chegaria alimento, não era certo que haveria visitas em horários pré-estabelecidos. As prisões naqueles dias, elas não eram sustentadas pelo Estado. Então, para haver visita, para haver alimento, dependia de uma assistência de alguém. Então Paulo, é por isso que ele, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer que ele sabe suportar tudo, que ele pode suportar tudo, abundância ou fraqueza ou insuficiência. Ele era capaz de suportar tudo, porque ele aprendeu, porque Deus o ensinou. Então, no versículo 14, Paulo diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele se põe de joelhos. Não sei, quem sabe ele estava escrevendo essa carta em alguma posição, não sei. O fato é, Paulo diz que ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem os estudiosos que colocar-se de joelhos era uma forma de reverência. Paulo poderia estar se pondo de joelhos por uma questão de reverência, mas também por uma questão de fraqueza. Pelas duas ao mesmo tempo, quem sabe? Justamente por esses motivos que nós falamos aqui. Porque alimento, visita, não era uma coisa garantida. Então, Paulo se pôs de joelhos para fazer esta oração, a oração de Paulo, no capítulo 3, que nós estamos dando ênfase no estudo de hoje. Mas Paulo se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes diz, ele faz uma observação interessante. Ele diz que Paulo não se coloca de joelhos perante o imperador, porque era assim que as pessoas tinham que fazer em praça pública naqueles dias. Tinham que confessar o nome do imperador, tinham que dobrar joelhos em praça pública e dizer: o imperador é o meu senhor. Paulo, ele se põe de joelhos numa prisão perante o Senhor dele e Senhor nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira observação que nós queremos fazer aqui no versículo 14, nesta oração que Paulo vai fazer. Em seguida, no versículo 15, Paulo diz assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Você lembra de domingos anteriores, quando nós falamos que Paulo prega a comunhão do mistério. Paulo prega uma unidade de fé junto a Cristo, não só de judeus, mas também de não judeus, que a Bíblia chama de gentios. Nesse versículo 15, Paulo fala de uma outra união. É a união de toda a família. Esta família, meu amado e minha amada, ela está reunida nos céus e na terra. E todos eles estão com seus nomes inscritos no livro da vida. Então leia de novo. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqueles irmãos que já nos deixaram, eles nos deixaram, só que ficou a saudade, é verdade, mas para Deus eles continuam vivos. Então, não perca o ânimo, nem se entristeça de forma excessiva, porque para Deus toda a família, nos céus e na terra, todos vivem. Abra comigo lá, por favor, a palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 20, versículo 38. Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no versículo 38.
Olha o que o nosso bondoso Deus nos fala. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos, toda a família, os que já deixaram esta terra, este mundo, estão vivos diante do Senhor. Então não devemos nem achar que a morte física é algo que interrompeu a consciência deles. Não, o que a Bíblia nos ensina é que eles não têm mais contato com a gente, e nós não temos contato com eles. Mas contato com Deus, assim como nós temos, eles têm também. Porque para Deus, todos vivem, toda a família, nos céus e na terra, toma o nome de Jesus, toda a família. Então vamos continuar. No versículo 16, Paulo escreve assim: para quê? Não esqueça que Paulo está fazendo uma oração, imagino que ele caiu de joelhos para fazer essa oração. E ele diz assim no verso 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Eu quero me deter um pouquinho agora nessa questão do homem interior. Paulo pede fortalecimento para este homem interior. Mas o que é este homem interior? Vamos estudar mais um pouco o que seria este homem interior? Abre lá comigo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo ora por fortalecimento do homem interior. É preciso que a gente seja fortalecido para que a doutrina e a instrução ela tenha resultado. Nós precisamos ser fortalecidos de poder pelo Espírito para que haja resultado na nossa vida cristã. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos de entender, meus irmãos, há quem diga o seguinte: nós somos um espírito que possui uma alma que habita no corpo. Se você reparar, esta é exatamente a ordem que Paulo escreve em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha a sequência que Paulo escreve: espírito, alma e corpo. Eu sei que por hábito e por costume, nós costumamos dizer assim: nós temos corpo, alma e espírito. Eu digo para você, biblicamente, o que nós temos é espírito, alma e corpo. Nós somos seres espirituais. Nós nascemos de novo. Então, nós somos um espírito que possui personalidade, que possui vontade, que possui alma e que habita num tabernáculo, que habita num corpo. Esse corpo, ele um dia vai ser transformado se nós estivermos vivos. Se nós estivermos mortos fisicamente, nós ganharemos um novo corpo. Como diz a Bíblia, pelo poder que Cristo tem de sujeitar todas as coisas a Ele. Então, é isso que Deus um dia vai fazer conosco. Então, o ser humano, ele tem espírito, alma e corpo. Ora, existe uma parte nossa que é externa, que é o nosso corpo. E existe uma parte nossa que é interna, que é invisível. Espírito humano e alma. Vamos ver o que Paulo escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Vamos ver o que Paulo escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Ainda é o mesmo assunto.
de que nós estamos falando aqui. Olha o que ele escreve. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é o homem exterior que se corrompe? A palavra corromper-se aí significa se deteriorar, significa envelhecer. Ora, o que envelhece, o que se deteriora em nós? É a parte externa, é o corpo humano. Isso a Bíblia chama de homem exterior. Mas existe uma outra parte em nós que a Bíblia chama de homem interior. E em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então existe uma parte do ser humano, espírito e alma, que pode ser renovada diariamente, continuamente, de dia em dia. Abre comigo lá, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, o homem exterior se corrompe. Quer ver uma coisa? O nosso cérebro, ele faz parte do homem exterior. O nosso cérebro envelhece juntamente com o nosso corpo. Existem pessoas que desenvolvem doenças cerebrais, às vezes desde muito jovem, às vezes numa idade mais avançada. Então, o cérebro, ele se deteriora com o tempo. Mas aquilo que é invisível, aquilo que não faz parte do corpo, mas faz parte do espírito e da alma, por exemplo, a mente, os pensamentos, o intelecto, as lembranças, tudo aquilo que é invisível, isso pode ser renovado, porque faz parte do homem interior. Então eu quero dizer uma coisa para você. O nosso cérebro, ele não pode ser renovado, mas a nossa mente pode. Nossa mente pode ser renovada. Os nossos pensamentos, vamos colocar um exemplo aqui. A nossa mente materialista, ela pode se transformar numa mente espiritual, numa mente que está concentrada nas coisas que são do alto. Como Paulo escreve aos Filipenses, quando ele diz para a gente pensar, para a gente pôr a nossa mente, aquilo que pode ser renovado, aquilo que está no campo do espírito e da alma, Paulo vai dizer que a nossa mente, os nossos pensamentos devem pensar aquilo que tem boa fama, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. E se há alguma forma de louvor nisso pensai. Então a nossa mente pode ser renovada. Aquilo que é invisível, os nossos pensamentos são invisíveis, e isso pode ser renovado. O relatório do diabo a nosso respeito, que nos faz pensar de forma diferente daquilo que a palavra de Deus afirma a nosso respeito, esse relatório, que pode escravizar o pensamento de muitos irmãos, esse relatório pode ser mudado. Por quê? Porque o homem exterior, o cérebro, por exemplo, não pode ser renovado. Todo o nosso homem exterior, tudo aquilo que pertence ao nosso corpo, vai envelhecendo. Mas aquilo que pertence ao nosso espírito e à nossa alma, isso não tem que se deteriorar. Muito pelo contrário, precisa ser renovado. Isso é possível. Então Paulo pede, nesta oração, poder
pelo Espírito Santo para atuar no nosso homem interior, para atuar no nosso espírito e alma, homem interior, para atuar de forma que a nossa comunhão seja fortalecida, a nossa consciência de Deus esteja presente o tempo todo, nos dando temor, nos dando consciência do amor de Deus que está em nós, mas também renovando a nossa forma de pensar. Porque quando a gente crê corretamente, os nossos pensamentos vão mudar. Logo, a nossa atitude, as nossas ações vão mudar também. O que a gente crê muda o nosso pensamento, e a partir do momento que o nosso pensamento é mudado, que a nossa mente é renovada, a nossa forma de agir, de falar, de atuar, também vai mudar. Paulo pede então nesta oração que o Espírito Santo, com poder, fortaleça o nosso homem interior. Esta oração de Paulo pelo fortalecimento do homem interior é uma oração apostólica. O que é uma oração apostólica, meu irmão e minha irmã? É uma oração feita pelos apóstolos. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante, anote. Os crentes, muito raramente, oram pelo fortalecimento do homem interior. Ou seja, muito raramente os crentes oram para que sejam fortalecidos no seu espírito, na sua alma. Muito raramente os crentes oram este tipo de oração. Muito raramente. Mas Paulo vê uma tremenda necessidade de orar por isso. Então está aí. Primeiro motivo que Paulo coloca nas suas orações: fortalecimento do homem interior. É preciso que o nosso espírito e a nossa alma seja tocado pelo poder do Espírito, para que a gente, por exemplo, meu irmão, fuja do pecado, para que a gente fuja das concessões. Isso só é possível com o poder do Espírito no homem interior. Crença correta, mente correta, mente tocada pelo poder, a nossa fé correta na palavra, tocada pelo poder de Deus. Essas coisas é que podem nos dar elementos, condição de a gente viver na prática, de a gente viver Efésios 4, do verso 17 em diante, com o resultado que Deus espera, mas que eu sei que a gente também deseja, que a gente também espera. Então vamos continuar. Vamos passar para o versículo 17. Diz assim o apóstolo: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Observa uma coisa. Paulo, ele vem escrevendo até agora da nossa posição em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós conquistamos porque Cristo, na verdade, conquistou por nós. Então, o tempo todo ele vai falando isso. Projeta para mim, Efésios, capítulo 2, versículo 7. Efésios, capítulo 2, versículo 7. Projetou? Não, faz o seguinte. Deixa esse para depois. Deixa isso para depois. O versículo que eu queria citar, deixa esse para depois. O versículo que eu queria citar é o versículo onde Paulo fala que nós, como cristãos, como pessoas dependentes do Senhor, como aqueles que têm Cristo habitando pela fé nos nossos corações, e pela nossa posição em Cristo, Ele nos levou para as regiões celestiais. Para as regiões celestiais.
Então, nós vimos em domingos anteriores que nós fomos transportados para as regiões celestiais. E nós vimos nesses domingos anteriores que essas regiões celestiais, que nós chamamos também de céu, e falamos que céu não é só um lugar para onde a gente quer ir. Céu não é apenas um lugar para onde a gente deseja ir um dia, mas céu, é isso aí, era esse que eu queria lembrar. Amém, aleluias. Olha o que diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós já temos uma posição em Cristo. Nós fomos assentados nos lugares celestiais. Só que agora, em Efésios capítulo 3, versículo 17, ele fala da posição de Cristo em nós. Então, ele vem falando, até aqui, da nossa posição em Cristo, nos lugares celestiais, numa dimensão espiritual, porque o céu não é só um lugar físico para onde a gente quer ir, mas é uma dimensão espiritual, é uma realidade espiritual. Só que agora, no versículo 17, Paulo vai falar da posição de Cristo em nós. Então ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, no nosso coração. Em outras palavras, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso que Cristo não é um mero visitante, mas Cristo é um morador. Cristo é um morador do nosso coração. O nosso coração, ele fala do homem interior, desse homem que nós estávamos falando. Então, Cristo, ele veio morar no nosso homem interior. Ao mesmo tempo que Deus nos fez morar nos lugares celestiais, ao mesmo tempo, Cristo veio morar nas nossas regiões interiores, no nosso interior, no nosso homem interior, pela ação, pelo poder do Espírito Santo. E aí, nesta EBD, aqui nesta manhã, o nosso morador definitivo do nosso homem interior, Cristo Jesus, ele nos pergunta o seguinte: eu vim morar aqui, então, onde estão as chaves? Onde estão as senhas? Porque observa o seguinte: se ele veio morar no nosso coração, o nosso coração não pode ser como um armário cheio de gavetas trancadas, onde ninguém sabe onde está a chave, só você. Ou só eu. Só você ou só eu. Então Cristo está morando nas nossas regiões interiores, no nosso homem interior, espírito e alma, através do poder do Espírito. Então, nesta manhã, nesta escola bíblica dominical, ele nos pergunta: onde estão as chaves, onde estão as senhas? Mas ele não faz isso nos acusando. O nosso acusador é o diabo, como está lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Cristo não. Cristo mora no nosso coração. Nós moramos nas regiões celestiais ao mesmo tempo que Cristo mora nos nossos corações. E aí ele precisa das chaves, meu irmão e minha irmã. Ele precisa das senhas. Mas ele trata com amor. Pode ser que ele tenha que nos dizer o seguinte: eu preciso dessa chave, porque tem coisa aí no seu coração que a gente vai precisar abrir. Então Cristo Jesus nos diz: eu preciso dessa chave. Ele quer nos fazer entender isso nesta manhã, nessa EBD. Da mesma forma, ele nos pergunta: onde estão as senhas?
Não que ele esteja nos acusando, que nós estejamos escondendo algo. Ainda que isso seja verdade, ele não trabalha na forma de acusação. Ele quer nos levar a entender, por amor, que existem senhas na nossa vida, que, por exemplo, ele vai querer nos fazer entender que são coisas que precisam ser fechadas para que a gente não tenha mais acesso. Então Paulo faz esta oração para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, como morador, não é como visitante, é como morador. E como morador, ele vai precisar de todas as chaves, ele vai precisar de todas as senhas, mas ele vai tratar com amor. Ele vai nos levar a entender. Filho, existem coisas que a gente vai ter que abrir para tratar. Filho, existem coisas que a gente vai precisar fechar para não ir mais para lá. Cristo habitando pela fé nos nossos corações. Vamos seguir. O próximo versículo é o 18. Diz assim: para que possam perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Trouxe aqui para você uma coisa que eu vou ler. Interessante é que Paulo escreve que nesta oração nós possamos compreender perfeitamente. Em domingos anteriores nós vimos que Paulo ora para a gente perfeitamente compreender aquilo que excede o próprio entendimento. Então é uma coisa que só pode ser entendido mesmo espiritualmente. Compreender o incompreensível só pelo poder do Espírito. Então ele diz lá no verso 18, compreender perfeitamente com todos os santos, largura, comprimento, altura, profundidade, de um tipo de amor, de um amor pleno, profundo, e conhecer o amor de Cristo. Mas é interessante que Paulo não pôs medidas neste amor. Ele só falou de largura, de comprimento, de altura e de profundidade. Mas ele não pôs medidas. Então a primeira observação que eu faço aqui é que o amor de Deus não tem limite, não tem medidas. Para onde você for, seja qual for a direção para onde você percorrer, seja a ideia da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, para onde você for, esteja você, em que momento da sua vida você estiver, esteja você com a idade com a qual você estiver, esteja você passando pela luta que você estiver passando, não importa. É muito grande este amor para te acolher, para trabalhar a teu favor, para enviar uma pessoa até você, para promover socorro na sua vida, na sua crise, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela qual for. Esse amor é muito grande, então Deus não pôs medidas nesse amor. Eu quero ler para você aqui algumas coisas que homens de Deus escreveram. Eu anotei aqui para você. Isso eu peguei dos escritos de Hernandes Dias Lopes. Olha como é que ele define largura, comprimento, altura e profundidade, nesse versículo 18. Ele diz assim: o amor de Cristo é suficientemente largo, falando da largura, para abranger a totalidade da humanidade. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é suficientemente profundo, falando da profundidade, para alcançar o pecador mais degradado, e suficientemente alto, com relação à altura, para levá-lo ao céu.
Assim, Hernandes Dias Lopes, inspirado pelo Espírito, escreveu acerca dessa dimensão do amor de Deus. E ele também cita um outro homem de Deus, chamado Russell Shedd. E ele transcreve como Russell Shedd enxerga largura, comprimento, altura e profundidade e o conhecimento do amor de Cristo. Então, Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre como Russell Shedd vê, ele escreve assim: Russell Shedd entende que a largura do amor de Cristo abrange membros de toda a tribo, língua, povo e nação. Este amor é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana. O comprimento desse amor aponta para o tempo, começando no Éden, logo após a queda do homem, até o fim, quando Jesus voltar. Glória a Deus. Continua ainda dizendo: nunca houve, nem haverá, até Cristo voltar, um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. Uma outra dimensão que Russell Shedd fala é a altura deste amor, que vem do mais alto céu e desce até o mais baixo inferno. E finalmente, a profundidade chegará até os piores pecadores. Os piores pecadores. Este amor chegará. Não há nenhum pecador, não há ninguém rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Ainda Hernandes Dias Lopes, escrevendo sobre o que os pais da igreja, quem são os pais da igreja? São aqueles líderes da igreja após a morte de todos os apóstolos, são os pais da igreja. Alguns pais da igreja, eles viram nessas 4 dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade, eles viram uma descrição da própria cruz de Cristo. Então, homens de Deus escreveram acerca dessa largura, desse comprimento, dessa altura e da profundidade. Você também está convidado pelo Senhor para pegar uma folha e, conversando com Deus, você também escrever o que você entende dessa largura, desse comprimento, dessa altura e dessa profundidade, desse conhecimento do amor de Cristo. Se eu fosse falar rapidamente, como é que eu enquadraria essa dimensão, essa definição, eu diria o seguinte: para onde você for, vá com Cristo. É largura? Vá com Cristo. É comprimento? Não vá sem Ele. É altura? Esteja com Ele. É profundidade? Seja encontrado nele. Porque Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo vai dizer: ser encontrado nele. Ser encontrado em Cristo. Paulo deseja ser achado em Cristo. Paulo deseja ser achado nele. Então, para onde a gente for, para onde a gente levar os nossos sonhos, para onde a gente levar os nossos planos, seja qual for a etapa da nossa vida, seja qual for a área, seja a área sentimental, seja a área profissional, seja serviço aos irmãos, serviço na igreja, seja na nossa família, seja o que for, a gente vai encontrar com Cristo em algum lugar desses. E a gente precisa sempre ser encontrado em Cristo. Certa vez, Deus perguntou a Adão: onde você está? Então, quando Deus olhar para a gente, Deus precisa nos enxergar dentro de uma pessoa, Cristo Jesus. Nós precisamos ser encontrados lá o tempo todo. Para onde você olhar, para onde você for, seja lá o que for que você esteja colocando diante de Deus,
Porque essa é a ideia. Uma largura sem medida, um comprimento sem medida, uma altura sem medida, uma profundidade sem medida. Esta é a ideia. A ideia é que seja o que for, que a gente possa conhecer a atuação de Cristo, o amor de Cristo, o cuidado de Cristo, como Cristo se preocupa conosco, como Cristo quer o nosso bem, como Ele nos ama, porque diz a Bíblia que Ele nos ama com o mesmo amor com que o Pai o amou. Vocês estão projetando aí? Então vamos ler. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Aleluias! Olha, isso aí não fui eu que coloquei não, hein? Isso aí foram eles que colocaram. A minha esposa também está aqui. Isso é coisa dela com o pessoal da mídia. Mas é isso aí. Seja lá onde for, nós precisamos ser encontrados em Deus. Precisamos ser achados em Cristo o tempo todo. Continuando. Verso 19. Já lemos, né? Nós vamos ler outra vez. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse amor excede todo o entendimento mesmo, e que nós sejamos cheios de toda a plenitude. No capítulo 1, nós vimos bênçãos do Pai, bênçãos do Filho, bênçãos do Espírito, que nós sejamos cheios dessas bênçãos, todas elas, que nós possamos, meu irmão e minha irmã, tocar em todas elas, para a honra e glória do nome do Senhor, como está no capítulo 1, quando por 2 vezes aparece para o louvor da sua glória, para que Deus seja exaltado na nossa vida. Glória a Jesus. Fechando o capítulo 3 da carta aos Efésios, versos 20 e 21, agora nós vamos ver que existe um coração muito grande que está conosco, que é um ser excessivo, mas excessivo no bom sentido. Olha o que Paulo escreve. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Anteriormente, no verso 19, nós vimos que o amor de Cristo excede. No verso 20, está dizendo que o nosso Pai, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Então, o nosso Deus é de fato o Deus dos excessos a nosso favor. Realmente, Ele é como um pai, deixa eu tentar fazer uma comparação, Ele é como um pai, mão aberta para o seu filho. Claro, é apenas uma comparação para você tentar entender o que eu quero dizer. Mas Deus é assim, Deus é mão aberta para os seus filhos. Deus trabalha no excesso, Deus trabalha acima do limite, Deus trabalha além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Vimos isso em domingos anteriores. Existe um poder que opera na nossa vida. A esse Deus maravilhoso, a esse Deus e Pai, glória na igreja, por Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, em todas as gerações, para todo sempre, amém. Paulo fechando então esta oração. Paulo fecha esta oração. Com isso, a gente fecha também o capítulo 3 da carta aos Efésios. Na sequência, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4,
onde nos 16 primeiros versículos ainda continuaremos na categoria das instruções, na doutrina, quando nós veremos a unidade. A partir do verso 17, entraremos na parte prática, naquela parte em que, para que haja efeito, é preciso também que haja a vida de oração de Paulo, meu irmão, minha irmã. É preciso. O homem interior precisa ser fortalecido. Não é à toa que a temática de hoje, o título de hoje, foi o homem interior. O homem interior precisa ser fortalecido, para que a gente possa responder a todo esse ensino tremendo que o apóstolo Paulo nos deixou como legado. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Agradecidos somos, Pai, porque nós estamos recebendo a Tua instrução, mas nós sabemos também que precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior, no nosso espírito, na nossa alma, que pode muito bem ser renovada todos os dias. Nos ajuda, que Teu Espírito nos ajude a ter essa consciência, que Teu Espírito nos ajude, nos desperte para esta necessidade e que estejamos sempre diante do Senhor, fazendo esta oração apostólica, pedindo poder e força no nosso homem interior. Assim é que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, às 11 horas é EBD Kids. Vai ficar o QR Code para você, se você quiser ofertar a este ministério. Vai ficar a conta da igreja, vai aparecer o Pix, que é o CNPJ da igreja. Se você desejar colaborar com esse ministério, você pode fazer a sua oferta. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. A todos, a paz de Cristo Jesus.